Pedro, eu acho que a mulher da Jules não fala português. Tá. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Hub da Amazônia aqui na Blue Zone. Agora a gente, nesse momento, vamos lançar, esse painel é de lançamento da cartilha de Cultura e Sustentabilidade e Mudanças Climáticas, uma agenda da nossa Câmara Setorial de Cultura, que é coordenada aqui pela secretária Úrsula do Estado do Pará. Então, em nome dos estados da Amazônia, gostaria de agradecer por todo o trabalho, pela sua liderança dentro desse projeto, disso tudo que a gente está entregando, que reporta que as mudanças climáticas, a cultura ela está inserida dentro dessa agenda, né? Então, muito obrigada pela presença de todos os nossos painelistas e um bom painel a todos. Obrigado, Vanessa. Obrigado a todos que nos prestigiam nessa tarde de hoje, um sábado aqui na capital do Brasil. Eu sou Pedro Firmo, sou coordenador de parcerias e câmaras setoriais do Consórcio Amazônia Legal. É um prazer e uma honra poder mediar esse painel com a secretária Úrsula, a secretária Clícia e nossa parceira Alisson. A ideia de hoje é que a gente possa entender como é que se deu a construção desse guia e também entender quais são os próximos passos. Afinal, a gente está falando de um guia que é um convite. Ele é algo que precisa ser instrumental, que precisa estar na mesa dos gestores públicos, que a gente precisa entender como efetivamente ele vai ser incorporado na gestão pública da cultura brasileira. Aí, assim, antes de mais nada, queria passar para a secretária Úrsula, entender um pouco como é que se deu essa construção, como é que a gente chega até aqui, como é que a gente caminha até esse momento. Porque quando a gente fala de mudanças climáticas, a secretária Clícia estava até comentando que as últimas COPs a gente teve um apartamento sobre o que é cultura, sobre o que é mudança climática, e hoje, a partir das manifestações que a gente tem visto nos últimos dias, a partir do diálogo democrático que tem sido feito, a cultura tem reclamado um espaço que é dela. Então, queria entender como é que a gente chega hoje, secretária, e como que a gente deve caminhar. Uma honra tê-la aqui na nossa mesa. Olá, boa tarde a todas as pessoas presentes. Gratidão, Vanessa, ao Consórcio da Amazônia Legal, por esse apoio dessa equipe que nos auxiliou nessa tarefa de ampliar uma experiência que já tinha sido implementada no Estado do Pará, na construção de um caderno com uma versão do Estado do Pará, com 8 projetos do nosso Estado que trazem no seu DNA, na sua educação, na sua comunicação, no seu relatório de execução do objeto cultural, no seu processo de ocupação das ruas com as manifestações culturais, essa mensagem da sustentabilidade, do cuidado com o ecossistema, da participação social, da articulação política que a arte também promove quando ela articula dentro do território. Pedro, gratidão também pelo seu empenho, pela organização desse evento. Gratidão à minha colega, querida Clícia, super guerreira, num território onde as manifestações culturais são muito, muito fortes. Para nós, cultura é identidade na Amazônia. A gente preserva os biomas e os territórios porque somos cultura, é o jeito de cuidar, de transmitir conhecimento, de plantar, de colher, de preparar a comida, de celebrar, de festejar, de ritualizar, de vestir, de falar, de significar espaços e territórios. Para nós, a cultura é isso. Nós estamos muito ligados a essa territorialidade, a essa identidade amazônica, e para nós, essa preservação ambiental, ela está no nosso modo de vida. Ela não é um dos aspectos, uma das formas da gente comunicar. Não, ela está no que somos e como somos cultura, como somos identidade e território. E a minha querida amiga e irmã Alisson, que foi, eu preciso contar um pouco, partilhar com vocês essa história desse encontro com a Alisson. Não foi o People's Palace, foi o British Council, fez um convite para que alguns gestores de cultura do Brasil fossem conhecer as experiências do Reino Unido. E nós visitamos muitos equipamentos em Londres e em Edimburgo,
para compreender como grandes festivais, como o Fringe Festival, como equipamentos culturais de museus, centros culturais, fazem a gestão dos seus equipamentos, não especificamente ligados a essa questão da pauta ambiental, mas no fomento a essa indústria cultural e sempre, claro, trazendo essa perspectiva do compromisso da indústria cultural com a sustentabilidade, com a redução da sua pegada de carbono, com o engajamento do público também nessa pauta ambiental. E numa dessas agendas eu conheci esta mulher. E eu disse, tem gente pensando no mundo todo, mas eu encontrei uma irmã nessa vida, aqui no Reino Unido, que já desenvolve um trabalho extraordinário através desse Instituto Julius Bicycle, de construção de estratégias, documentos, mapeamentos, para cidades, para projetos, para políticas públicas, para instituições que colocam a cultura no centro da centralidade desse debate do enfrentamento à questão climática, à crise climática, apresentando soluções baseadas na cultura. Porque todos nós falamos sobre esses trilhões de dólares que sobrevoam as nossas cabeças para a agenda ambiental, que ela é absolutamente urgente, a agenda da adaptação, da resiliência, mas nós precisamos entender que a cultura ela não é só plataforma de comunicação para engajamento e sensibilização e tomada de consciência das pessoas. A cultura é uma solução muito poderosa para a absorção dessa mão de obra. Ela é uma solução econômica para o combate à desigualdade, para a empregabilidade da juventude e das mulheres, para o combate a essa desigualdade obscena que a gente tem no mundo. A cultura está no território, ela é produzida todos os dias pelas pessoas, principalmente nos territórios de vulnerabilidade, como uma forma de resistência. Então, a cultura se apresenta como uma solução muito rapidamente implementável pelos governos, porque nós, no Brasil e na Amazônia, de maneira muito especial, somos território de biocultura. Territórios de biocultura. É importante que a gente entenda que esse é um conceito que nós não estamos criando, forçando uma barra. Nós somos territórios bio, porque isso é que é vida, é diversidade, é ecossistema, é comunidade, é aprendizado com a natureza, com os ciclos. Isso está no nosso modo de vida, de produzir cultura, de empregar pessoas, de formar pessoas para essa economia criativa da cultura e da arte. Então, nós fizemos um primeiro caderno. Eu te peço, Daniel, que tu pegues, por favor, me auxilies ali, dentro daquela bolsinha branca, um caderno que nós fizemos com essa versão no estado do Pará. E eu quero aproveitar, enquanto ele vai entrar aqui na tela, para agradecer imensamente a participação do Daniel Araújo, que é assessor direto, para quem eu peço uma salva de palmas. Assessor direto do nosso gabinete. Nós fizemos essa primeira versão com os 8 exemplos de projetos culturais e agora nós hoje estamos dando à luz ao nosso segundo bebê, que é este aqui, fruto da nossa articulação na Câmara Técnica de Cultura, com exemplos dos 9 estados da Amazônia Legal, numa parceria aqui com a Fundação Itaú, que foi uma parceira nessa segunda edição, que tem, digamos assim, uma ampliação territorial, trazendo essa perspectiva, também na parceria com a Julius Bicycle, que tem essa expertise, essa articulação internacional de um movimento que ganha força e tração, que a princípio, quer dizer, não é a princípio, trouxe também uma articulação muito forte do ICOMOS na preocupação com a preservação do patrimônio edificado, do patrimônio histórico, do patrimônio simbólico e imaterial. E agora nós trazemos essa perspectiva da indústria cultural e da perspectiva dos territórios de biocultura. E nós estamos vendo que Belém era o lugar no mundo para traduzir isto para as pessoas entenderem isso na pele da cidade, entendendo a força da diplomacia cultural, o soft power da diplomacia cultural e o quanto essa cultura comunica sobre quem somos e como podemos fazer um balanço ético a partir dessa experiência humana vívida na entrega
dos nossos corpos dançantes, criativos, inovadores, que sonham um futuro a partir da linguagem, da cultura, que isso é o que a nossa espécie tem. Ela cria solução, cria os seus BOs, os seus problemas, e ela tem capacidade de criar solução. E nós entendemos que a cultura é essa plataforma de solução. Gratidão, Pedro. Obrigado, secretária Úrsula, sempre que nos enriquece nesse debate tão bonito, que é o debate cultural, e tão necessário para a gente chegar hoje. Secretária Clícia, eu estava pensando aqui o que perguntar para a senhora, e o que me vem à mente é que, primeiro, que não dá para dançar debaixo de um calor de 50 graus. Então, se a gente quiser ter ritmos culturais tão vívidos como o do estado do Amapá, a gente precisa ter floresta preservada. E quando a gente fala do estado, que é a nossa Guiana brasileira, que está no centro do mundo, a gente está falando de mudanças climáticas que podem ser ainda mais sentidas na pele. Então, eu queria entender como é que o estado do Amapá chega a esse debate das mudanças climáticas e da cultura. Queria entender como é que tem sido essa trajetória num espaço tão rico, que é um espaço de transição, um espaço de fronteira, que é o estado do Amapá, que une tantos mundos que, historicamente, tem um lugar de muita importância para o nosso país. Uma honra ter a senhora por aqui. Obrigada. Bom dia, pessoal. Úrsula, nossa anfitriã. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui nessa mesa tão importante para falar de cultura. E para conseguir responder, eu preciso falar um pouco de onde eu venho. Esse estado que tem alguns números importantes para esse debate que está acontecendo agora aqui na Amazônia, aqui em Belém. Uma edição de COP muito especial e que, sem dúvida, vai apontar caminhos para as outras edições, que é o da escuta popular, a ocupação dos espaços com arte e cultura. E nunca mais teremos uma COP padrão como as anteriores a essa aqui, né? Eu venho do estado do Amapá. O estado do Amapá, em números, mostra que é o estado mais preservado do Brasil, tá? 95% da sua floresta em pé. É o estado mais protegido do Brasil. Tem áreas quilombolas reconhecidas, indígenas, territórios, espaços ambientais de proteção. E isso nos coloca, naturalmente, uma relação direta com a natureza. Então, e tem uma informação que poucos associam ao estado do Amapá: nós não temos ligação terrestre com o restante do Brasil, né? Isso não nos isola, porque nós temos as águas, os caminhos que a gente entra e sai do nosso estado por via fluvial. Isso também é um barato bacana de contar. Inclusive, a delegação do Amapá veio de barco, viajando 24 horas de Macapá até Belém. A hospedagem da delegação do Amapá é no barco. Então, isso tudo vai nos colocando numa condição de amazônidas que nos aproxima muito desse lugar, que é a floresta e os rios. Então, naturalmente, as nossas práticas culturais, elas nascem dessa relação, né? O exemplo que a gente traz aqui é um dos exemplos. Poderíamos citar outros, dezenas, centenas de exemplos, mas esse projeto, por exemplo, Banzeiro do Brilho de Fogo, o nome dele é pura natureza, né? Banzeiro, movimento das águas, como uma corrente, uma força da natureza, e o brilho de fogo é uma espécie rara de beija-flor que existe lá. Então, a partir do nome, a gente já consegue dialogar com gerações diferentes, sobre esse projeto que traz a natureza como norteador. Então, nós somos ribeirinhos, nós somos povo das águas, da floresta, mas nós somos também uma Amazônia negra. Mais de 70% da população do Amapá se declara negra, e isso também nos coloca num diálogo importante e que se reflete na nossa cultura. O nosso maior patrimônio cultural, a nossa maior expressão se chama marabaixo, né? Um ritmo de tambor de herança africana que norteia todas as nossas formas de viver naquele lugar. Então, a partir do tambor tem a dança, tem a indumentária, tem a culinária, tem a bebida ritual e uma ritualística fantástica que nos ensina todos os dias a lidar e viver
com essa natureza. A gente não aprendeu a respeitar a natureza. O mundo está debatendo isso, aprendendo a respeitar. A gente aprendeu a conviver com essa natureza, porque ela nos ensina, a gente depende dela e, por depender, a gente não pode destruir. Esse exemplo do banzeiro, que está no caderno, é um dos exemplos, mas eu vou falar uma outra prática cultural do Amapá, que está ligado ao mar abaixo. Dentro desse calendário, desse ritual, tem a retirada do mastro, para levantar a bandeira do santo de devoção, que vai ter a roda de tambor. O mastro nada mais é do que uma árvore, um tronco de árvore, né? Então, tem um lugar específico, que é o Quilombo do Curiaú, onde todos os festeiros, os barracões, vão retirar esse mastro. Imagina a quantidade de festeiro, cada um tirando uma árvore. O que acontece? Sabendo que ano que vem e os próximos anos eles precisarão desse mastro, porque faz parte do ritual, poderiam guardar o mastro, mas o ritual de entrar na mata tocando tambor, cantando e fazendo uma saudação à natureza faz parte do ritual, é cultura. E aí eles entram na mata, tiram o mastro e replantam dezenas de mudas. Ou seja, retiram, mas repõem. E quem faz isso são as crianças. Eu estou falando e estou me arrepiando, porque eu acompanho isso muito de perto, e é emocionante ver como a cultura nos ensina todos os dias. Então, o mar abaixo é uma tradição secular no estado do Amapá, e que se perpetuou, mas cuidando da natureza. Então, são ensinamentos que a gente vai tirando e vai aprendendo, e que a gente vai replicando. Nesse momento, eu estou na COP falando disso, como exemplo, como orgulho de um Estado que tem na natureza e na sua cultura o seu esteio, né? A sua forma de conduta, de entendimento e ocupação de lugar, assim, com muita consciência. Então, o Amapá, que eu me orgulho muito de falar em nome desse Estado, é exemplo para o mundo, e a cultura, sem dúvida, mostra esse caminho para a gente. Obrigada. Secretária, trabalhar no consórcio me dá a oportunidade de me apaixonar ainda mais pelo meu próprio país. Eu acho que depois de ouvir uma fala tão potente quanto a sua, fico com a vontade de estar lá, dentro do mar abaixo. Vamos! Eu consegui me arrepiar junto com a senhora, quando a senhora trouxe isso. Alison, is the translation working for you? The translation is working? Is it working? Can I make the question in Portuguese so everyone get it? Okay? Eu vou fazer a pergunta em português. Ela falou que está funcionando bem a tradução. Alison, a ideia de hoje é que a gente possa lançar esse guia e que esse guia efetivamente seja um instrumento. Eu queria entender o que te fez atravessar o Oceano Atlântico a chegar até aqui. Qual é a conexão da Julie Bicycle com o Brasil? Você me comentou que já está no Brasil há quase um mês nessa temporada que te trouxe até a COP. Então, eu queria entender um pouco da história da sua organização e quais são as conexões que te trazem nesse momento a Belém, a capital do Brasil. Obrigada. And I'm sorry I don't speak Portuguese. Do you need... Se qualquer pessoa da plateia precisar também de tradução, temos disponível. Okay. First of all, thank you so much for having me here today. It is genuinely an honor to be here, particularly in this pavilion, and to honor my friendship with dear Ursula, who every time she says I'm a sister, I get a bit bigger. And one of the best things that Ursula has said to me is that I should be Brazilian. I'm close to Brazil, so that means an awful lot. So first of all, I'll tell you a little bit about my organization, Julie's Bicycle, and then why here and now. Julie's Bicycle, I founded it almost 20 years ago because I come from a family of climate scientists, but I'm an artist myself. And it became very clear to me that we had a huge problem in the world of climate, which is that we were not centering climate and climate action in people. And we still are struggling 20 years later
that the climate crisis is not a crisis of science or technology, it's a crisis of culture and of our values. And of course, in that context, the incredible rise of Brazilian, particularly Brazilian, but also global South and global majority leadership has never been more important. So I began in the UK music industry, and very rapidly we started working across many different parts of culture and the arts, and also internationally. And that was useful to understand that there were people all over the world who really wanted to take action, and that artivism, art, creative economies, and that culture bearers, culture holders, indigenous communities have been holding this knowledge for, in some instances, thousands of years, and need to be part of the movement of change, need those structures. So we set about just unpicking from our own Eurocentric point of view what that would do to really enable action. That was right at the beginning. And of course, since then, we've seen an incredible flourishing of creative and artivist commitment to not just taking action on climate, but to bringing to the surface so that it can flourish a really different approach to climate, to nature, to justice, to protection and preservation. And moving very quickly forwards, we developed a huge number of resources, of support, of tools, of all sorts of things. We've got a really rich repository that are used by many people all over the world, actually. And I'm very proud of that something that we've done has been of use. But moving very swiftly forward, and really supported by the work that we've been doing here in Belém, we have been working to try to put culture at the heart of climate policy, not just action, but policy. Because so many of of the holders of the wisdoms and the sciences and the activism, the artivism and the creative industries that are sitting at the heart of climate solutions are frail, they're fragile, they are easily lost. And climate policy is not yet building the frameworks, the legitimacy, the authority, the expertise, and the creativity that it needs so badly for this movement to do what it really does better than any other. Again, Brazilian leadership, amazing. So, really supported by that first guide that we developed with Ursula. We did a creative climate change making program here in Belém earlier in the year. Incredible community in Brazil, in Belém, of artists, activists, indigenous people doing the work. It was so inspiring. We've also been working very much in the policy context for too long, many years, working from the Paris Climate Agreement to unpick policy so that it brings us in with cultural heritage, with arts and with creative innovation. 3 years ago was the launch of something called the Group of Friends of Culture-Based Climate Action. Sorry about the title, not mine. It's a group of 56 ministers of culture from across the world, chaired by Margarete Menezes, of course, who stepped in when she was asked, and she agreed to take that leadership role, to get countries all over the world to build culture into their climate plans, both adaptation and mitigation, and also loss and damage. Margarete has really taken that forward. Then we have the COP presidency itself, brought the ethics back in. We've got a Mutirão, which is the best innovation. It's really exciting. And Julie's Bicycle, again, really inspired by the work we've been doing in Brazil,
and here has launched a global campaign called We Make Tomorrow. Ursula knows about it. And it's a campaign to bring the voices of culture into the climate space. We have been missing from the most important climate framework, the global stocktake. We're asking to get right in there across all themes. Culture is transversal. It's the built environment. It's biodiversity. It's protection. It's narratives and storytelling. It's ancestral knowledge and wisdom. It's everything. And we're absent from the global stocktake. So we are requesting very politely but very insistently that we become part of all climate solutions. And we have 1 million voices represented on the call We Make Tomorrow. We're going to carry on until next year, and I invite you all to join it. I have really good stickers here. And also just to say we have an event on Monday night. It's a hip hop battle. Yes, please, Daniel. Daniel's been amazing. Big, massive thank you to Daniel for really supporting this work. And it's a hip hop battle. It's an indigenous, it's Rainistas Matters parade, who I met via Ursula. Join the campaign, and this is a wonderful piece of work. It shows everything that needs to be done for climate solutions through culture. It's inspired another guide that's being developed nationally by the Ministry of Culture, and I am so grateful to Ursula for coming to London on a grey, cloudy day and finding a sister, because I cannot tell you how many beautiful plants that little seed has cultivated. It's quite extraordinary. So thank you so much. I'm really honoured to be here. I am so happy that this has happened. And I think this city, this time, this community has been quite extraordinary. I'm so grateful. Thank you so much. Thank you, Alison. Thank you for all the partnership that we have built so far. A gente tem mais tempo de mais uma rodada de perguntas, secretária. E eu queria lhe fazer uma provocação. O IBGE ele acabou de lançar um mapa do Brasil com o Pará como centro do mundo. E queria entender, nessa perspectiva, como é que a COP30 coloca o Pará como centro do mundo, e mais do que nesse momento entender quais são as dificuldades que são inúmeras para qualquer gestor público, mas qual é o lugar de solução que o centro do mundo, que hoje o Pará ele traz ao mundo na gestão cultural. Olha, eu gosto da palavra centralidade, que eu acho que traz para o entendimento do que é importante, do balanço ético, da repactuação da nossa experiência humana, de entender que tem uma expressão, Alison, que eu não sei como é que o nosso tradutor vai se virar para traduzir, que é assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Quando eu tenho pouca coisa para comer, assim, deixa, esse aqui é meu, porque senão eu vou morrer de fome. Eu digo, se tu pegar essa farinha só para ti, não vai ter ninguém para bater na tua costa na hora que a farinha está lá na garganta. A gente precisa, né? Nós vivemos no coletivo. Nós somos porque somos no coletivo. Então, quando a gente fala assim, o Pará é o centro do mundo, nós não somos mais importantes, nem mais centrais, nós somos assim, nós somos essa experiência navegadora de trocas, de sabedorias, de tecnologias, mas eu acho que, aproveitando a oportunidade em que o mundo está aqui nesse território, nós precisamos colocar as Amazônias como um bioma, porque nós estamos falando muito fortemente sobre a questão das florestas tropicais, como um exemplo de um retrato de um bioma muito importante. No Brasil, nós temos 29 milhões de pessoas vivendo na Amazônia, 9 estados, na Panamazônia como bioma,
São 8 países, mais a Guiana. E na Amazônia Legal brasileira, como território de bioma, nós somos 9 estados. São 29 milhões de pessoas. Desse total, 70% vivem em cidades. Nós temos uma Amazônia urbana. É preciso levar em consideração o desafio social que a desigualdade e a exclusão produzem nesse espaço que precisa ser protegido como um santuário de biodiversidade, que presta um importante serviço ambiental de sequestro de carbono nos manguezais, nas florestas, nos rios. A gente sequestra carbono, libera oxigênio, precisamos preservar, mas nós precisamos entender que esta biodiversidade foi criada por tecnologia cooperada da natureza, de micro-organismos, fungos e micro-organismos, e da inteligência humana de povos originários que estão aqui há 12 mil anos e produziram a Terra Preta, que produziu essa biodiversidade extraordinária, criando comunidade e sociedades extremamente complexas socialmente e que manejavam essa floresta criada por essa tecnologia cooperada, entendendo os ciclos das águas, os ciclos hidrológicos das chuvas, entendendo os ciclos de nascimento e reprodução da natureza, de cuidado, a temperatura, clima, tudo. Entendendo que nós somos parte, nós não somos a espécie dominante, nós somos parte. Então, essa sabedoria, essa inteligência estão nesse passado. Quando Ayrton Krenak diz que o futuro é ancestral, é porque nós precisamos entender que, nesse modelo de desenvolvimento, que é um desenvolvimento sem progresso social, né, capitalista, todos nós já sabemos de cor, estamos destruindo todos os recursos naturais. O professor Carlos Nobre deu uma entrevista, que é o teólogo dos rios voadores, dizendo que Belém, em 2070, será uma cidade inabitável. Porque se a temperatura continuar crescendo nessa pegada, com a umidade que nós temos, nós vamos cozinhar. Nós não vamos ter mais capacidade do nosso corpo de expelir o calor, nós vamos reter o calor. Uma cidade inabitável, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes hoje. Então nós precisamos entender como é que os ribeirinhos, os povos que vivem na várzea, como os indígenas que estão habitando esse bioma há 12 mil anos, constroem arquitetura na beira de um rio que sobe 3 metros e desce 3 metros todos os dias. Os materiais para garantir conforto térmico, o manejo dessa madeira que cria essa arquitetura ribeirinha, ancestral, para que nós convivamos com essa chuva, porque ela vai ser cada vez mais extrema. A gente viu pancada, a gente está acostumado com chuva todo dia, mas de uns dias para cá, pancadas de chuva muito, com volume, até para nós, muito impressionante, de chuva. Então, é nesse passado, é nesse modo de compreender. Então, quando eu digo que a gente está no centro, talvez é o seguinte: vamos entender o que é a complexidade dessa Amazônia. Uma Amazônia urbana, que tem mulheres vivendo em situação de extrema vulnerabilidade, territórios de periferia onde a gente tem coabitação de 3 gerações dentro de uma mesma casa, em condições extremamente perigosas para a saúde, onde você tem pouca ventilação, onde você tem uma avó, uma mulher de 60 anos, que tem uma filha de 40 anos, que tem uma neta de 20, com 8, 9 pessoas vivendo dentro da mesma casa, onde a gente ainda tem tuberculose, que é uma doença do século passado. Porque você não tem circulação de ar, é extremamente insalubre morar, viver, onde a gente tem questão de saneamento gravíssima. Então, é para dizer o seguinte: sim, BNDES, tem que investir em Belém. Nós saímos de 7% de saneamento básico e tratamento de esgoto para 39%, por conta de investimento público, agora, nesse período da COP. É sobre isso que a gente está falando. E como é que a gente cobra do poder público? Porque é o seguinte, gente, o que nós sabemos a importância de manutenção de tecnologias ancestrais, de sabedoria ancestral, de identidade, de cultura, de modo de vida, de modo de plantar, de modo de colher, mas nós precisamos falar essa língua, que é a língua da planilha de Excel. Nós temos soluções para a absorção dessa mão de obra, que será largada à própria sorte, com a automação
e com a inteligência artificial. Como nós vamos absorver essa mão de obra? Então, nós precisamos dizer, para quem toma decisões políticas, que essas decisões políticas muitas vezes são influenciadas pelo capital, e essas pessoas precisam de voto. Então, a gente precisa dizer, os seus eleitores e as suas eleitoras querem soluções para acessar emprego, para acessar renda, para acessar crédito, para acessar dignidade e direitos básicos. A cultura é uma solução para isso. A cultura vai empregar essas pessoas. A cultura vai empregar esses jovens. Porque, como disse a Alison, eles trabalham no audiovisual, eles trabalham nas artes visuais, na arte urbana, eles trabalham produzindo teatro, e esse teatro é uma plataforma de educação ambiental para as crianças. Essas mulheres trabalham na gastronomia, na cultura alimentar, trabalham também na educação ambiental, na transmissão de conhecimento, trabalham na produção de biojoias, na produção de espaços mais agradáveis, humanos, bonitos, habitáveis, comunitários para mulheres que muitas vezes precisam estar com as suas crianças dentro desse lugar, desse equipamento público, onde ela vai lá fazer tarefas domésticas, porque, lamentavelmente, isso é um trabalho que recai sobre as mulheres, mas esse lugar precisa ter beleza, precisa ter estética, precisa ser um lugar de discussão de direitos, e isso a gente faz através da arte. Então, para a gente combater, porque hoje a gente está falando sobre também o balanço ético global, é para combater a desigualdade, é para combater a fome, é para garantir justiça social, é para garantir justiça climática. E a cultura é esse espaço de empregabilidade. Nós estamos falando, é sobre economia? É sobre isso? Então tá aqui a nossa solução. Temos essa solução para dar. Temos essa não é apenas uma plataforma de comunicação e engajamento para que as pessoas se sensibilizem, e isso é muito importante. Mas nós somos uma solução política e econômica para o combate à desigualdade. Então eu acho que a Amazônia tem esse exemplo para dar. No campo do simbólico, no campo da inteligência das tecnologias sociais e ancestrais, mas no campo econômico também. Fantástico, arrepiante, secretária Úrsula, escutar isso tudo. Secretária, ouvindo a secretária Úrsula, e pensando aqui também que se a gente tivesse num painel proposto, não sei, por paulistas, por cariocas, a gente muito facilmente poderia escutar uma única pessoa falando qual é o olhar brasileiro sobre cultura. Mas quando a gente está falando sobre, especialmente pessoas que vêm da região amazônica, da região nordeste, todos os nossos olhares são sempre olhares regionais apenas, como se as soluções fossem baseadas num lugar muito específico e que nada a gente não pudesse entender um olhar nacionalizante das coisas. Então eu queria lhe fazer esse desafio de entender qual é o olhar hoje que o Brasil, como nação, pode mostrar ao mundo em relação à gestão cultural, a mudanças climáticas, o que é que o Brasil propõe como solução? Boa. A Úrsula falou em Amazônias, né? Então a gente já traz, no plural, um sentimento de uma região brasileira. Então imagina olhar para um país imenso como o nosso, né? Entender e respeitar toda essa diversidade. Eu iniciei a minha fala falando dessa edição de COP, né? Que é uma COP muito diferente, pela ocupação popular, pela presença da cultura. Então, já são ensinamentos que partem dessa região. Então, o Brasil precisa se olhar, se enxergar e respeitar cada fazer cultural, que são múltiplos, né? Esse Brasil imenso, essa Amazônia imensa, que nos ensina todos os dias. Então, se reconhecer primeiramente, né, com população diversa. Eu estou trazendo um dado do Amapá dessa Amazônia Negra. Eu tenho certeza que as pessoas, o restante do Brasil, não reconhece essa história, né? Essa história afro-amapaense que nos coloca numa condição de amazônida, ribeirinha, mas que também é negra. Dei o exemplo de toda essa força que a gente tem na cultura, que nos ensina. Então, esse ensinamento ele parte por esse olhar, né? O Brasil se reconhecer e enxergar essas diferenças. Fantástico. Conseguimos, no final das contas, entender que nosso olhar ele é local, mas também a gente tem muito o que propor para o mundo como solução em nível global.
E aí, assim, puxo a minha pergunta para a Alisson, entender, a partir de uma perspectiva multifacetada e multicultural, quais são os grandes exemplos que você vê sobre gestão cultural, sobre instrumentos de mudança social em vários locais do mundo? Thank you. So I will answer that question, but before I do that, I'd just like to say, first of all, that this idea of culture-based solutions is still very new to many people in these kinds of spaces. So the more we can talk about culture-based solutions, the shorthand to cut through, the better. And I say that because what you've asked about the best examples of culture-based solutions are inevitably located in the kinds of practices that Ursula has been talking about, where the links between culture and social and environmental practice are not just associated together, they are deeply, deeply rooted. And we are seeing, I do lots of work internationally. We work across Latin America, we work in parts of Africa and parts of Europe. There is a really interesting flip going on where the rooting of cultural practice in ancestral knowledge, in biodiversity protection, in memory, in the deep and profound values of connection is where we're seeing real innovation, where there is no need to talk about a carbon footprint, for example. Important that is, and I want to hang on to that because we are very far off the goals that we need to meet the Paris Climate Agreement. And it's really, really important that we don't lose our commitment to decarbonisation at all costs. But we are seeing that there's this shift as colonial and extractive practices are increasingly being shown up for what they are, as being the core drivers of climate impact and of climate justice. And we're seeing that the more that we can surface indigenous practice and a practice based on memory and knowledge, the more likely we are to get where we want to. And I think one of the things to say about international work is that all the things that have been described here are common in many other countries. Africa, there's a huge knowledge of and protection of indigenous practices or in many parts of Africa. In Pacific Island states, many indigenous communities have been leading the climate movement. They are the people who made the International Court of Justice rule on environmental law very recently. The most exciting and incredible piece of draft legislation calling environmental polluters to account. If you haven't seen it, go and look at it. It will inspire you. It will give you a sense of hope and optimism, led by young people from Pacific Island states. There's a real movement, but I think what makes Amazonia and Brazil very different is that there is critical mass here. There's a capacity to talk about it. There's been indigenous leadership for many years, showing up year after year after year to COPs. There's a language that feels like it's really settling. So there's a language that many people all over the world are beginning to feel really comfortable with, and to have this inherent meaning within the context of climate, which is shifting the movement for everybody. And what's happening here is a convergence. Before I came to COP, I was in Rio to do the Culture Clima Summit. I did another creative climate change making program. Then I went to Salvador. I'm on the Global Artivism Council, and we've been working on that since last year. 1,000 artivists from all over the world rocked up to Salvador.
the range of practice is phenomenal. And then I came here, and there's this incredible convergence. COP outside the blue zone, in the green zone, and in the city is as alive as anything you'll find in here. So examples of practice are everywhere. I think they're as good as they get in this guide, but there's affinities, and I think one of the things that I would ask you to do is to reach out to and create the solidarity with those other movements, those other communities, those artivists, indigenous communities, creative innovators, networks, institutions of cultural practitioners who are leading the charge, because there's so much to be done in that big convergence. We've got a lot of work to do, and we need to do it together. A equipe da secretária Úrsula me bipou aqui que a gente precisa seguir para uma próxima agenda, então eu queria convidar cada um de vocês para a gente fazer suas últimas considerações nesse momento tão especial. Secretária Úrsula. Eu ouvi uma história ontem, quando eu estava visitando o Museu Guild com a presidente da Open Society. É um fundo de filantropia dos maiores do mundo hoje. São bilhões de dólares dedicados ao combate à desigualdade, trazendo, na verdade, práticas, projetos, ações, articulações dos espaços de periferia para o centro. Esse é o conceito que eles utilizam, né? E o diretor do museu estava me contando, aliás, não foi o diretor do museu, foi o Pedro Abramovay, que é o vice-presidente da Open Society, do fundo, né? Na verdade, é o fundo Soros que possibilita que a Open Society seja esse espaço de filantropia e de apoio, principalmente, a países do sul global. E ele ouviu do Márcio Meira, que é um amigo nosso, grande amigo antropólogo, já foi presidente da FUNAI, que ele estava num território indígena, e esse território indígena estava sofrendo uma pressão ambiental muito grande dentro de um rio, de onde a comunidade tirava o seu sustento com a pesca. E ele disse, nós estamos numa situação tão grave que a gente não vai conseguir fazer essa remediação ambiental agora, falando com as lideranças. Nós vamos fazer a proposição do aumento do território para que a gente possa aumentar essa área protegida do território e garantir essa mobilidade da comunidade para não deixar a comunidade em segurança alimentar. Nós vamos fazer isso. A comunidade não vai ficar numa situação difícil, a gente vai procurar outra. Ele falou assim, não, deixa eu te dizer, e o cacique dizia, o céu vai cair, nós precisamos salvar esse rio, o céu vai cair. Ele dizia, sim, cacique, o céu vai cair, mas a gente precisa dar uma solução imediata para isso, a população. Ele dizia assim, você não está entendendo, o céu vai cair. Ele disse, cacique, nós vamos considerar essa cosmologia, né, de que o céu vai cair, mas nós vamos imediatamente resolver. Ele pegou uma flecha e colocou na direção do ouvido e disse assim, eu vou furar o seu ouvido para você ouvir, porque você não quer ouvir. Eu estou dizendo para você que o céu vai cair. O que é o céu vai cair? Vai alagar, vai ter chuva, não vai ter vida, vai secar, a gente vai para outro lugar, o céu vai, entendeu? O céu vai, do universo simbólico. É uma perspectiva de passado, de presente, de futuro. Por quê? O nosso planeta já passou por 5 hecatombes climáticas, por razões diferentes. Nós sabemos o que o aumento da temperatura, essas populações tradicionais, com a sua inteligência de observação da natureza, sabe o que vai acontecer. E está nos avisando há muito tempo. Então, mais uma vez, é esse respeito de um passado ancestral que diz respeito também às populações urbanas. Nós aqui na Amazônia temos essa perspectiva, nós somos feitos disso. Nós somos feitos disso. Esse nosso imaginário, que é o imaginário do território do simbólico, ele é muito vívido, ele é muito objetivo, ele é coisa de tocar, ele é sólido. Isso é como somos. Então, é óbvio que o território do simbólico ele pode ocupar um lugar do sonho, das artes, mas o lugar do sonhar, ele precisa estar objetivamente nas nossas vidas. Nós estamos automatizados, individualistas, impermeáveis,
Eu dizia que quando as pessoas chegassem aqui na COP, em Belém, elas iam religar a sua tomada individual na tomada do coletivo, sabe? O seu plug na tomada do coletivo. E eu dizer, eu estou dançando, essas pessoas estão abrindo as suas casas, partilhando o seu prato de comida, oferecendo uma sombra embaixo do guarda-chuva, me dando uma carona, me abraçando, se oferecendo generosamente ao toque, porque as pessoas estão muito ensimismadas, elas estão muito desconfiadas. Então aqui, nós ainda temos essa crença muito genuína nas trocas humanas verdadeiras, para nós lembrarmos de quem nós somos, do que nós somos feitos. Às vezes isso parece um papo meio telúrico, né? A gente olha ali para o lado, para os outros pavilhões, estão falando de tecnologia, né? Estão falando de eólica, estão falando de metais e terras raras, estamos falando de bateria dos carros elétricos, estamos falando de um transporte mais resiliente. As pessoas precisam voltar para a centralidade, porque elas são a solução para a gente não acabar com esse montão de espécies que estão sofrendo com a nossa estupidez e ignorância. Porque nós criamos tecnologia, e se nós, por meio da linguagem, que lindo, que nós não somos os únicos portadores de linguagem, por óbvio, a única espécie portadora de linguagem, mas nós criamos linguagem, criamos cultura, criamos afeto, memória, território, lugar, passado, história, sonho e perspectiva de futuro. E isso também está no lugar desse imaginário, desse telúrico, desse simbólico, daquilo que xamãs, daquilo que a religião, de certa maneira, também nos ensina. E a gente precisa não brigar com a religião. Ela está desde sempre na história da experiência humana, cada um com a sua. E se ela trouxer uma proposição de vida em comunidade, a partir do coletivo, vamos fazer um grande mutirão ecumênico, para que a partir da minha crença, para que a partir do meu rito, do que para mim é a minha conexão com isso, que é mais, que sou eu fora do tempo, que sou eu como experiência absoluta, no uno que o mundo é. Vamos trazer isso para dentro, porque isso também toca no mais nuclear das pessoas. A gente precisa se entender como experiência diversa. Eu só sou porque sou no outro. Senão eu não sou. O que eu sou se eu não sou no outro, para me reconhecer como alguém que produz linguagem, como alguém que produz senso de comum? Nós aqui em Belém temos uma experiência há 230 anos, que é o Círio de Nazaré, onde 2 milhões de pessoas caminham na rua à noite e 2,5 milhões de manhã. E não é uma imagem de gesso, é uma mulher, é uma Amazônia feminina, é um rio de gente, com essa experiência do comum, do somos todos iguais caminhando, agradecendo pela vida, pelo milagre da cura, pelo milagre do trabalho, e pedindo o milagre do emprego, o milagre da cura de uma doença, de um sonho, que é um sonho coletivo de uma comunidade. Não precisa ser cristão nem cristã. Nós estamos aqui nesse rio amazônico, nessa Amazônia que é feminina, nesse corpo gerador de vida, que é o corpo das mulheres, nessa carne, que é uma carne nossa, que precisa ser a carne da experiência do parir. Nós seremos capazes de parir um futuro onde o comum, o comunitário, o coletivo, caiba nesse mundo. Eu acredito. Secretária Clícia, por favor. Ok. Primeiramente, agradecer esse convite fantástico para esse debate, essa troca de ideias e experiências amazônicas. A Amazônia, nossa grande casa, que é esse sistema de cidades, florestas, rios e pessoas, né? E onde tem gente, tem cultura. A cultura aponta caminhos. Essa revista que é inspiradora, quando eu folheei, eu me emocionei, e veio um exemplo tão lindo, que é o projeto Banzeiro do Boi de Fogo, ilustrando uma forma de viver que é muito própria nossa, aqui dessa região.
E eu volto para casa, Úrsula, inspirada nessa... Isso aqui é lindo, mas essa edição do Pará me inspira a fazer uma edição do Amapá, para que a gente mapeie e se enxergue em cada fazer cultural que conta a nossa história, fala por nós e nos posiciona nesse planeta como solução, né? De mãos dadas com a arte, com a cultura, apontando os caminhos para o planeta. Então, obrigada pelo convite e parabéns por essa edição histórica da COP30, que nunca mais, assim como a COP de Paris é um marcador, né, nessa história das COPs, eu não tenho dúvida que a COP de Belém, a COP da Amazônia, também, já é esse marcador exatamente pelo que aconteceu, além da programação oficial dividida em zona verde e em zona azul. Belém está pulsando, e pulsando com a cultura, e pulsando com a sua gente. E nós estamos nesse barco lindo, mandando recado para o mundo. Muito obrigada. Panzeiro do Brilho de Fogo. Alison, please. The floor is yours. How can I follow on from these two magnificent women? But I'll try. So, first of all, I would like to honour the empty chair, which of course is not empty. In the chair is the universe. Everything past, present is here in this chair. The oil that was made to use it, the wood that goes back to the beginning of time, the Big Bang. Because culture has this moment now, which is to take this really, really seriously. As Ursula has said, as Clicia, apologies, but Clicia has said, we need to ask ourselves, what is it to go like a river? What does going like a river mean? And of course, culture goes like a river, as we've heard. That's about the solidarity with communities, both really locally but also globally. It's about having the grit and the political capacity to enter a really difficult field, which is the politics, the economics, the negotiations, to insist on the need for culture in all its beautiful manifestations, and all those beings that are represented in the empty chair, to speak up for them, to speak out for them, and to put our biggest hearts into creating the world that we long for. So it's a really amazing moment. Brazil is bringing something into life for all of us, on behalf of all of us. And I think the best thing that we can do now is to shower it with flourishing and love. Que possamos florescer com amor, como a Alison acabou de mencionar. Que possamos entender a cultura como algo ordinário, algo que está no dia a dia de todos nós. Algo que pude falar, secretária, na abertura da segunda mostra de cinema pan-amazônica, é que a gente não tem que esperar uma outra COP acontecer para a gente fazer a nossa terceira edição. Que a gente possa ter financiamento público para a cultura, que a gente possa entender a cultura como algo que faz parte do dia a dia. Que a gente não tenha que esperar eventos extraordinários para que a gente possa se encontrar em assembleia, para que a gente possa ir a um teatro, que a gente possa dar oportunidades vívidas para os gestores culturais. Que possamos ser ordinários no nosso fazer cultural, e fico muito feliz de ter podido mediar essa mesa tão rica, com mulheres tão poderosas. Saio daqui honrado e inspirado em que possamos fazer ainda mais pela nossa Amazônia. Muito obrigado.